Estamos ao vivo. Esperar os nossos amigos chegarem. Eu vou buscar comentários. Sejam todos muito bem-vindos, mas ainda não tem ninguém. Reinaldão. Começou a chegar. Oi, Reinaldo. Oi, Joaquim. A Cida, sejam todos bem-vindos. Mais uma live comigo hoje e com o professor Carlos. Tudo bom, Elka? Seja bem-vinda. Oi, Edna, tudo bem? Vocês estão? Doutor Claudiomir. Tudo bem? Tudo bem, querida? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o tema é Deus. É bem fácil, vocês vão gostar. Primordial é o nome do tema hoje. É, tá bem frio, né, Elka? Seja bem-vinda, Alessandra, seja bem-vinda, Rosana. Tudo bem? A vizinha. Oi, Cláudia, Clóvis, o chefe tá aí, hein, Carlos? E, gente, como vocês estão? Passaram bem do Dia dos Pais? Passaram com frio? A gente saiu cedo de casa, umas 8 horas, tava uns 10 graus, tava gelado. Isso aí, Cláudio. Feliz Dia dos Pais para todos os pais da live, os presentes e os não presentes. Oi, Daiane, seja bem-vinda. Daniel, seja bem-vindo também, Úrsula também. Estamos aguardando todo mundo chegar, né? Porque umas 8h05 a gente começa. Pode deixar, Rosana, que o nosso professor Carlos vai fazer uma excelente vibração. Não saiu nem do sofá hoje. Oi, Leida, boa noite. A sua lista de tradicional lista. Eu acho que ele já tem isso já no Notepad, Carlos, que ele copia e cola. Atualizando. Então, gente, 8h05, vamos começar, né? Eu vou ler um textinho. Oi, Maristone, seja bem-vinda. Boa noite.
prece inicial, né? E depois continua. Eu vou ler o texto do Emmanuel, que chama Ante a Ideia de Deus. Observa a grandeza incomensurável da criação e não pretendas ultrapassar o futuro no ousado tentame de traduzir o conceito de Deus na estreita palavra humana. No macrocosmos, galáxias infindáveis arrastam consigo milhões de mundos no turbilhão da vida universal. No microcosmos e que te agitas, a simples casa orgânica em que resides permanece constituída por trilhões de células que, a seu turno, se compõem de forças múltiplas do mundo atômico, a te desafiar em imaginação para inventários e cálculos muitas vezes frios e inúteis. Não seria justo, portanto, não seria justo pedir à cota d'água uma definição do oceano, tanto quanto ao verme a defesa qualquer explicação do sol, embora a gota líquida guarde consigo o sabor do mar e o verme se rejubile ao contato da luz. Resignamo-nos à humildade da nossa atual condição no campo da vida e, respeitando a ciência que procura avançar através de afirmações provisórias na direção eterna da sabedoria. Oferecemos a Deus, no culto incessante de nosso amor, o coração em forma de auxílio incansável aos semelhantes, a única fórmula digna pela qual nos compete, por enquanto, o dever de buscá-lo e exprimi-lo. Por agora, não dispomos de outro recurso que não seja o do sentimento para a silenciosa ascensão da inteligência divina. É por isso que, acatando a justiça e servindo aos outros o sacrifício supremo, Jesus, o nosso divino mestre, ensinou-nos a amá-lo e servi-lo como sendo o nosso Pai. E com essa mensagem aqui do Emmanuel bonita, que nos fala da grandeza de Jesus não, de Deus, das obras de todo o universo, de toda a complexidade. Vamos deixando os nossos problemas para longe dessa live. E vamos ficar aqui sintonizados no plano maior, aproximando-nos dos nossos mentores, dos nossos guias. Calma para conversarmos hoje nessa live. E com isso, que nos abençoe e nos permita aprender um pouco hoje. Que assim seja. Meu amigo Carlos, daqui a pouquinho eu te chamo de volta, tá bom? O tema? Vocês vão me falando, tá? Eu quero que vocês interajam comigo aqui nos comentários, que está aqui na minha tela do ladinho. Hoje o tema, né? Ele é observação primordial. Então, Jesus estava conversando com uma pessoa e essa pessoa perguntou: qual seria o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus fala: antes de você entender os mandamentos, você precisa entender que o Senhor nosso Deus é um só. Então Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. Marcos 12, 29. Olha que interessante, né, gente? Aqui a primeira coisa que ele está falando é que antes da gente pensar nos mandamentos, no amor ao próximo, em tudo isso, a gente tem de entender
que Deus é um só. A gente fala muito disso, mas a gente às vezes não estuda o tanto que deveria esse pedaço, né? Então o dia de hoje a gente vai falar um pouquinho disso, sobre por quê. Porque eu acho que seria muita pretensão, né? Mas considerar um pouco essa importância de que Deus é um só, tá? Vamos ler mais um pouquinho aqui. Então, replicando ao escriba que o interpelou com relação ao princípio de todos os mandamentos, Jesus precede o artigo inicial do Decálogo da observação original já destacada. Antes de todos os programas de Moisés, das revelações dos profetas e das suas próprias bênçãos redentoras do Evangelho, o mestre coloca uma declaração energética de princípios, conclamando todos os espíritos ao plano da unidade substancial. Ou seja, gente, o que o nosso Jesus estava querendo fortalecer na gente? Esse conceito de Deus único, ele nos ajuda, né, a consolidar, né, os ensinamentos, né, porque cria uma unidade, cria um conceito filosófico também, né, de inteligência suprema, que é aquilo que está lá no livro dos Espíritos, né, na questão número 1, que é Deus, o que é Deus, a causa suprema de todas as coisas, né? Quando a gente fala isso, né, a gente tá, a gente já está começando a organizar toda a nossa vida espiritual. Pensa comigo. Se a gente tivesse vários deuses, né? Como funcionaria? Ah, eu tô com uma dor, falo com um. Eu tô querendo uma coisa, falo com outro. Ah, eu tô querendo tal coisa, peço para outro. Então a gente teria não uma causa, né? Nós teríamos várias. Nós teríamos eh, várias intenções acontecendo. E isso acabaria, né, afetando, então, o jeito que a gente vê o mundo. Então, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se ele é a causa primária, não pode ter nada acima dele, nada ao lado, ele é a causa de tudo. Percebe aqui a organização? Então, por isso que Jesus fala, olha, a primeira coisa que a gente tem de fazer é entender que Deus é um só. Com o Espiritismo, a gente entendeu que ele que é a causa suprema de todas as coisas, né? Inteligência suprema. Repara, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E por que que essa definição nos ajuda a entender, mas não define Deus? Ela só nos ajuda, porque nós somos muito pequenos ainda, como a gente viu naquele texto inicial. E sendo muito pequeno, a gente tende a aceitar isso. A gente não vai conseguir entender Deus de uma maneira completa, de uma maneira profunda ainda. Porque os seus efeitos são sentidos, mas a compreensão ainda nós não temos capacidade. É igual uma criança, né? De 2 aninhos, olhando para um prédio e falar assim: ah, eu queria entender como esse prédio é construído. O engenheiro do lado que constrói vai dar risada, vai falar assim: puxa vida, ó, ele é construído com tijolo e os homens trabalham e tudo mais. A criança, ah, tá bom. E ela sai andando. Então é uma resposta que atende a criança, mas não é uma explicação completa. Então essa resposta que nós temos hoje, que é uma resposta melhor do que a que tínhamos anteriormente, ela ainda não é completa, é uma resposta para uma criança espiritual que somos nós. Considerando isso, então, a gente vai entender que quando nós colocamos Deus, né, nesse patamar único, a gente simplifica também
todo o resto da criação dele. Porque nós acabamos sendo filhos de Deus. Sendo filhos de Deus, somos a criação dele, a sua imagem, como a gente já viu, tal. Então nós temos, vamos dizer assim, que todos nós somos irmãos. Sendo todos nós irmãos, olha que interessante, né? Nós temos de nos amar, temos de nos respeitarmos. Então a gente cria já uma ordem. Percebe? Contexto que é importante aqui também, né? Por que que Jesus enfatiza isso? O Senhor é um só. Formação de princípios é uma coisa, uma orientação prática. Mas por que que ele fala isso? Porque na época o povo judeu era rodeado de povos politeístas. Então, a fé monoteísta, que é a nossa, de um Deus único, ela fica sendo uma evolução filosófica até e natural daquela fé politeísta, que era muito baseada em troca. Ah, vou fazer tal coisa para Deus tal, que Deus gosta disso, Deus tem um Deus disso, Deus daquilo. Então, criava-se um conjunto de regras que não levava efetivamente à evolução moral. O Deus único vem facilitar, porque iguala as pessoas, cria uma unidade de princípios, né? E você começa a ter, então, uma só inteligência suprema, que cai entre nós, né, gente? Quando a gente está falando de uma inteligência suprema só, a gente também está falando, é muito mais simples, né? Vocês concordam? É isso aí, Reinaldo. Os gregos, a Roma, mas tinha uma infinidade de bárbaros também que acreditavam em tudo. Mas se você parar para pensar aqui, né, um Deus único simplifica muito. E quando começa, né, aí simplifica e começamos a prestar atenção no que é essencial. E aqui vem uma coisa que a gente já pode deduzir, né? Os ensinamentos de Jesus sempre foram simples, no sentido que levava direto à necessidade essencial. O politeísmo já não, tinha um monte de coisa, um monte de regra, um monte de Deus. Então, quando você estiver olhando para um texto começa a complicar demais, começa a ter muita regrinha daqui, muita regrinha dali, né? Tem de passar ali 3 vezes, dar 2 pulinhos e tudo mais para alguma coisa relacionada à religião, especialmente espiritismo, vocês podem ficar com o pezinho atrás, que está fugindo da essência, que é uma essência simples, de Deus único, de amar, né? Dos ensinamentos, dos mandamentos serem simples. Então, a gente tem a criação, a chegada do Deus único, e o Senhor é um só, criou uma base ética. Olha que interessante, onde a gente tem um Pai só e todos somos irmãos. Então a gente tem igualdade moral, não tem diferenciação. As coisas começam a se simplificar, né? Então a gente começa a ter uma possibilidade de busca de integração. Eu olho para outra pessoa e falo assim, puxa, ela é meu irmão, eu não posso odiar. Começa a fazer sentido as coisas, né? Vocês acham? Ou não? Então, esses ensinamentos mudam o jeito como a filosofia religiosa foi implantada por Jesus na Terra, foi essa evolução. Ela vem organizando do Deus único, para que somos irmãos, para amar ao próximo como a si mesmo, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo.
Então, quando você começa a organizar a religião a partir disso, ela é uma religião simples. O nosso espiritismo é simples. E você começa a perceber que a essência vem dessa organização feita, incentivada e feita por Jesus. Então, a gente vai voltar aqui no tema, né? E o tema tem um pedaço aqui do livro que ele fala assim, ó, que é no versículo, né? O primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel. Perdão, gente. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. Então repara primeiro. Ouve, ou seja, interioriza, né? O Senhor nosso Deus. Não é meu Deus, seu Deus. É nosso. É um só. E ele é nosso, somos irmãos. E aí a coisa começa a organizar. E se você está estudando lá na Bíblia, as histórias de Jesus, você sabe também que ele falou que não dá para servir a Deus e a Mamon. Que não é de Deus. Tudo que a gente começa a se preocupar demais além de Deus é Mamon. Então, por exemplo, tudo que é ego, materialismo, poder, vaidade. Quando eu estou correndo atrás de poder, quando eu estou correndo atrás do meu ego, da minha vaidade, eu estou servindo a Mamon. Então, repara que eu tenho eu sei que o Deus é único. Ele não falou que aqui que Mamon era outro Deus. O que ele falou aqui é: você tem de servir o Deus único, o nosso Deus que é amor e tudo. Mas, pelo nosso tamanho espiritual, a gente pode servir a Mamon se a gente quiser. Mas ele fala assim: não dá para fazer as duas coisas. Então você pode correr atrás do seu ego, você pode correr atrás do dinheiro, você pode correr atrás de poder, né? O micro poder, o grande poder, né? Você pode correr atrás da vaidade. Você pode, mas você não vai me dizer que você está servindo a Deus também. Então essas são as consequências que a gente acaba tendo quando estamos falando, né, de Deus único. E essa parte, né, de não servir a Deus e a Mamon, a gente pode ir mais longe, né? Porque a gente está falando, né, que a nossa vida hoje ainda é muito dividida. A nossa vida é dividida entre o que a gente gostaria de fazer, quando a gente para pensar, e o que a gente realmente faz, né? E essa divisão, gente, ela tem um problema, porque na prática ela traz uma incoerência moral e nos prende no estágio que a gente está. Dá uma estagnação espiritual. A gente não consegue evoluir. Porque a gente não consegue largar os nossos vícios. Né? Então pensa assim: eu quero evoluir espiritualmente. Tá bom. Então vamos começar esse trabalho. Ah, mas tem de parar de fumar. Não, não, mas parar de fumar eu não vou parar, não. Ah, tá bom. Tem de parar de falar mal dos outros. Não, mas parar de fazer isso não dá. Então eu continuo querendo viver a vida mundana e querendo servir a Deus. Não dá. Então, é isso de Jesus começa a organizar na religião, na filosofia de religião, que as coisas começam a ser mais, ficam mais fáceis de entender. Então, gente, é muito mais fácil a gente aceitar um Deus único, né? Pela fé e pela razão, quando eu entendo que servir a esse Deus eu tenho de abdicar
das outras coisas. Então a gente acaba acreditando, mas nunca não consegue praticar, porque a gente está se dividindo. Esse é o ponto principal do que a gente está falando hoje. Ou seja, a gente tem lá, né, o nome da palestra é Observação Primordial. Então a gente está falando lá, o Senhor é um só. Ele é o nosso Deus, nós somos todos irmãos. Quando a gente faz isso, a gente coloca todo mundo no mesmo nível. Não tem diferença. Se está todo mundo no mesmo nível, a gente tem de buscar junto. E se a gente está buscando junto, a gente tem de parar, né? De querer buscar outras coisas. Essa é um pouco da coisa. Eu não posso querer evoluir espiritualmente e brigar no trabalho por poder, no centro por poder, né? Em casa. Então, assim, essas coisas ficam totalmente incoerentes. Então, o nosso desafio, gente, e vocês vão achar interessante. O nosso desafio aqui é alinhar o que a nossa cabeça, né? O que a gente faz com o que a gente sente, que é o nosso coração, e a ação. A gente vai alinhar esses três para que a gente tenha, né? Todos olhando, todos caminhando na mesma direção, num centro só. Quando a gente faz isso, né? A gente começa a ver a evolução da nossa moral acontecendo. Eu saio aquele período onde eu sou todo incoerente nas minhas ações e começo a evoluir. Tá complicado, gente, ou tá fácil de entender? Vão me avisando aí que eu explico mais se vocês acharem. Ó, o Carlos me deu joinha. O Carlos é um fofo. Me deu um joinha. Tá ótimo, Carlos. Mas o que eu queria que vocês também pensassem aqui, vou dar outro exemplo para ficar mais legal. A gente decidiu, todos nós aqui, ó, nós estamos em 22 pessoas, pelo que o sistema aqui está dizendo. Nós decidimos que amanhã vamos todos começar a emagrecer e praticar exercícios físicos. Ao fazer isso, gente, nós também nos comprometemos que vamos ter uma nutrição sadia. Então, exercício físico, né, seguir a nutricionista com o que a gente pode comer, com a quantidade e tudo mais. Vamos beber água nas quantidades recomendadas, vamos ter uma nova dieta e um novo exercício. Só que passado, né, uns 3, 4 meses, nós vamos olhar os resultados. Aí quando a gente olha os resultados, a gente vai ver que dentre nós 23 pessoas agora, alguns tiveram mais resultado, outros menos, e uns até pioraram do que estavam no começo dessa nossa decisão. Quando eu falo isso, vocês vão de cara falar: ué, alguns respeitaram a dieta, outros não respeitaram, alguns fizeram exercício, outros não fizeram. Né? E é por isso que cada um tem um resultado diferente. É a mesma lógica para a nossa evolução moral. A receita, a gente vê aqui todo domingo. Né? Cada dia um fala da receita de um pedaço da receita. Nas quartas-feiras a gente fala outro pedaço, mas todos nós sabemos já, a essa altura, o básico de como é a receita para evoluirmos moralmente, para sermos mais coerentes com o que acreditamos. Só que os resultados dependem da nossa ação, do quanto que a gente faz e o quanto que a gente não faz. Então, eu sempre penso, quanto que eu estou aderente ao que eu acredito? O quanto eu pratico o que eu falo? Eu posso dizer para vocês que hoje, né, eu pratico bem mais do que eu praticava há 20 anos atrás.
Então, eu estou melhor do que há 20 anos. Mas se você parar para pensar assim, puxa, eu ainda estou longe de fazer o que eu gostaria de fazer. Eu estou longe de chegar no nível que eu gostaria. Então, né, quando a gente começa a entender toda a hierarquia da nossa doutrina, do cristianismo, que a base essencial começa no Deus único, né? A gente começa a ver que isso vai até refletir nos nossos atos. Apesar da gente não compreender o que todo Deus, não entender, somos crianças espirituais recebendo os exemplos, né, de que é Deus, nós precisamos seguir essa caminhada, evoluindo, seguindo o caminho que nos foi indicado para chegarmos mais longe, né? E aí, gente, né? A gente tem de fazer algumas coisas para perceber onde a gente está. A gente tem de primeiro parar assim e pensar: eu estou servindo a dois senhores? Eu estou no caminho certo? Vale a reflexão, né? Se a gente sair de hoje com essa reflexão feita, né, ao dormir pelo menos, e chegar ao seguinte: puxa vida, eu estou servindo a dois senhores. Eu estou muito preocupado com poder, com vaidade, com ego, né? Então, opa, eu percebi. Se eu já sou capaz de perceber, eu sou capaz de mudar, né? E vale, gente, fazer essa análise em todos os tópicos da nossa vida, no lar, no trabalho, na nossa consciência, no nosso centro, né? Para verificar se eu estou servindo só a Deus ou a outros senhores, né? Então, gente, o que eu gostaria, né? E aí que a gente começasse a refletir com mais intensidade é: nós acreditamos no Deus único de verdade ou a gente só fala que acredita? Porque acreditar, né, de verdade, sentir isso, significa que a gente vai ter de mudar os nossos hábitos. Significa que a gente tem de refletir se a gente está servindo a esse Deus único ou se a gente está, ah, legal, eu acredito no Deus, eu rezo para Ele, Pai Nosso, né? Eu rezo o Pai Nosso todos os dias, eu peço tudo para Ele, converso com Ele, né? Mas eu saio da prece e vou lá brigar por poder em qualquer canto. Vou lá, eu disputo a vaga da garagem como se ela fosse a, a minha vitória, né? O que eu gostaria, o que eu acho que essa lição nos faz refletir é na igualdade, ela faz nos refletir aonde nós estamos chegando, né? Se nós estamos chegando no caminho final, se nós estamos evoluindo o nosso caminho ou não. Porque se a gente continua dormindo nessa parte, né, não refletindo, a gente acaba patinando, gente. E a única coisa que a gente não pode, né, é ficar patinando, né? Ficar ah, ficar olhando com aquele olhar do tipo, ah, puxa vida, isso é tão difícil, e não faz nada, né? A gente tem como espírito de buscar a reforma íntima. E a reforma íntima vem com muita reflexão, com estudo, com aprendendo cada vez mais, percebendo que as atitudes do passado não são legais, que a atitude que a gente tem de mudar as atitudes, que a gente tem de enfrentar os problemas, que a gente tem de olhar, conversar, chamar para conversar, né? E isso tudo porque a gente está vivendo entre irmãos, pessoas que são iguais a nós, né?
eu queria que vocês refletissem também que essa base, essa unidade, né, de que Deus é único, é um pilar, é a rocha onde está sedimentada o cristianismo e a doutrina espírita. Reparem que ela solidifica e dá o alicerce filosófico de toda a nossa doutrina, simplificando o entendimento, né, fazendo com que as coisas fiquem mais fáceis de serem compreendidas, né? Faz sentido para vocês, gente? Faz. Para vocês não se cansarem muito de mim, eu vou ler só uma coisinha, né, para a gente encerrar, bem rapidinho, são só 25 páginas, tá? É do livro Tempo de Luz, do André Luiz, Deus e Nós. Somente Deus é a vida em si. Entretanto, você pode auxiliar alguém a encontrar o contentamento de viver. Somente Deus sabe toda a verdade, mas você pode iluminar de compreensão a parte de verdade em seu conhecimento. Somente Deus consegue doar todo o amor. Você, porém, é capaz de cultivar o amor na alma, dessa ou daquela criatura com alguma parcela de bondade. Somente Deus é o Criador da verdadeira paz. No entanto, você dispõe de recursos para ceder um tanto em seus pontos de vista para que a harmonia seja feita. Somente Deus pode formar a alegria perfeita, mas você pode ser o sorriso de esperança e de coragem, do entendimento e do perdão. Somente Deus realiza o impossível. Entretanto, diante do trabalho para a construção do bem aos outros, não se esqueça de que Deus lhe entregou o possível para você fazer. Muito obrigado, meus amigos, e vou chamar agora o meu grande Carlos para fazer a vibração para a gente. Está no mudo, Carlos. Agora tem som. Obrigado, André. Maravilhoso a explanação sua, tá? Foi muito importante para nós. E eu refleti também bastante, viu? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos, então, agora fazer a caridade no sentido da doação de energias positivas, né? E vamos vibrar, então. Vamos vibrar com muito amor, enchendo o nosso coração de muita paz, para que possamos, assim, servir aos nossos irmãos mais necessitados. Aqueles ainda que está difícil de entender as leis de Deus, de entender os nossos irmãos, que têm os seus problemas particulares, que possamos, através dessa vibração, poder ajudar a todos eles, meu Pai querido. Vibremos pela paz do nosso planeta Terra, meu Pai. Que a sua luz, as nossas vibrações possam chegar a todos os comandantes de cada país, meu Pai. Mas agora focando principalmente aqueles países que se encontram em guerra, meu Pai. A Rússia com a Ucrânia, Israel com Hamas, Hezbollah. Que a sua luz possa iluminar a todos eles, meu Pai. Aos feridos, aqueles que estão desencarnando, a todos aqueles, meu Pai, que se encontram contrariados dentro desta guerra, não querendo fazer aquilo, mas sendo obrigados. Que possamos, assim, fortalecer a todos eles, meu Pai. Mas, principalmente, a sua luz recaia sobre os comandantes desses países, meu Pai. Aqueles que podem parar com essas guerras absurdas, contaminando eles, meu Pai, para um futuro tão ruim para todos eles. Vibremos ao nosso Brasil, terra amada, terra do Evangelho, esta terra que nos recebeu com tanto carinho e amor, meu Pai. Vibrando agora a todos aqueles que trabalham nas repartições públicas,
municipais, estaduais, federais, meu Pai. A todos eles que possam ser iluminados e eles fazerem o melhor de si, meu Pai. Mas aquele que trabalhar para si, o contra o Brasil, que vós possa iluminá-lo, Pai. Pois somos todos filhos de vós, mas que eles não tenham força no sentido de atrapalhar a melhora do nosso Brasil. Abençoe todos os hospitais, casas santas, UTIs e isolamento, onde haja o leito de dor, que a sua luz se faça presente, iluminando a todos, curando todos que forem possíveis, acalmando as dores dos demais, mas principalmente fortalecendo para que eles não percam a fé em vós. Luz, paz, energia e proteção aos médicos, enfermeiros, pessoal de retaguarda, cientista, pessoal de laboratório, cuidadores, irmãos que trabalham em prol de todos os doentes. Muita paz àqueles que partem para o mundo espiritual. Muita energia para aqueles que os recebem. Muita paz àqueles que perdem seus entes queridos. Vibremos agora a todos aqueles que se encontram encarcerados nas delegacias, prisões e penitenciárias. Que a nossa vibração e o nosso amor chegue primeiro àqueles que trabalham naqueles locais, fortalecendo eles a cada dia, meu Pai, iluminando o lar deles e os familiares deles. Aqueles que se encontram encarcerados, meu Pai, muita luz, muita paz, muito amor a todos eles, para que eles, num átimo de segundo, ver o mal que fez a Ti, e poder, meu Pai, se perdoar e cumprir da melhor maneira a sua cruz, meu Pai, dentro das prisões, para voltar ao seio dos seus familiares. Vibramos aos orfanatos, casa dos idosos, irmãos que dormem pela rua, nos albergues, irmãos em provas, Pai, tão difíceis para eles, mas que o nosso amor e a sua luz possa fortalecê-lo para que eles possam se cumprir com todas as suas forças, meu Pai. Vibrando a todos os viciados, meu Pai, no cigarro, na bebida, nas drogas, que eles possam, assim, meu Pai, receber a sua luz, o nosso amor, para que possa se fortalecer e poder se desvincular de todos os vícios. Mas vibramos também aqueles que comercializam os vícios, meu Pai, perdidos na ganância, na ilusão, para que eles possam sair desses locais antes que seja tarde demais para eles, meu Pai querido. Vibrando a todas as religiões, sejam elas quais forem, meu Pai, para que elas possam propagar o verdadeiro amor de Jesus a nós, meu Pai. A religião verdadeira do amor, do perdão e da caridade. Vibremos aos umbrais, vale do suicida, nas trevas, meu Pai. Que as suas falanges possam recolher todos os nossos irmãos que já estão preparados para serem enviados nas câmaras de refazimento. Mas aquele ainda que teima na vingança, meu Pai, no ódio, que a sua luz permaneça sobre eles para que sejam resgatados o mais rápido possível, antes que seja tarde demais para eles, meu Pai querido. Vibremos aos nossos inimigos encarnados e desencarnados, meu Pai, pedindo o nosso perdão a todos eles, Pai querido, e que eles possam também nos perdoar, meu Pai querido. Vibremos aos nossos amigos, conhecidos, parentes, amigos de trabalho, de escola, que a sua luz possa iluminar a cada um deles, meu Pai querido. Pedimos muita luz, muita paz a todos os lares do planeta Terra, meu Pai, enviando a sua luz e fortalecendo esse laço de família. Aos lares em desavenças, sem emprego, sem alimento, com doenças, que a sua luz também possa fortalecer eles, meu Pai, por se encontram em provas, que possamos enviar o nosso amor para que eles também possam cumprir com todas as suas provas, Pai querido. Vibramos a nós mesmos, meu Pai, nos fortalecendo cada vez mais no caminho do amor, nos ajudando e ajudando todos aqueles que cruzam com a gente.
Vibremos agora, meu Pai, aos irmãos que se encontram mencionados nesta live, que a corrente Bezerra de Menezes possa assistir a cada um deles, meu Pai, dando a cada um conforme a sua necessidade, meu Pai. Pedimos também a corrente Bezerra de Menezes, meu Pai, que possa assistir a todos os nossos irmãos adoentados hoje, seja ela qual for, meu Pai. Seja ela que for no problema do karma, ou das doenças que angariado através do mau pensamento, da falta de fé, que eles possam também, meu Pai, ajudar a cada um desses nossos irmãozinhos. Vibrando aos nossos irmãos que se encontram nas caixinhas, meu Pai, da nossa casa espiritual. Que a sua luz, Pai, possa nos iluminar e nos abençoar a todos nós. E agradecendo a vós mais uma vez pela oportunidade que temos, meu Pai, de estudar o seu Evangelho, que através dele possamos angariar ferramentas para poder ajudar no nosso dia a dia, na nossa caminhada, meu Pai. Que a sua luz nos fortaleça cada vez mais. E agradecendo a todos os nossos irmãos que se encontram nessa live, abençoando a todos eles, e que possamos ter uma semana promissora para todos nós, meu Pai. Agradecendo ao André pela live desta noite, e que possamos assim ter uma boa noite. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Pai querido. Amém. Andrezito, volta. Estamos por aqui, gente. Muito boa noite a todos. Uma ótima semana, hein? Obrigado pelas lindas vibrações, como sempre, Carlos. Obrigado. Obrigado, querido. Beijo para você, beijo para todo mundo.